Você já sentiu que precisava desaparecer para de repente finalmente se encontrar? É estranho falar isso alto porque a gente vive um momento onde tudo é presença, só que é uma presença errada. É a presença digital, presença performada, a presença como prova de que você está vencendo. Mas aí vem a Aline Bay, no novo livro dela, uma deliciosa coleção de ausências, e mostra que tem um outro caminho para se encontrar, que é o caminho da ausência, o caminho de se retirar, o caminho de sumir um pouco e de repente pode ser um caminho mais honesto para você reencontrar o seu propósito, reencontrar o seu sentido e aí sim a presença real. A Aline Bay, ela escreve como se ela está assim sussurrando, só que assim é um sussurro de coisas que te machucam às vezes. É... E aí tem algumas pessoas que falam que é um sussurro de vidro, um sussurro de caco de vidro, que é tanto um sussurro que te machuca, como é fragmento. São fragmentos de alguém que está assim, tentando se juntar, tentando se reencontrar. Porque esse tipo de escrita dela se repete nos três livros. No primeiro, que é O Peso do Pássaro Morto, ela narra a vida de uma mulher, na vida rotineira dela, só que é uma vida doída, mostrando que ao longo da vida, sim, ela vai tendo presença e ela vai tendo perdas. Já no segundo, que é a pequena coreografia do Adeus, o livro já mergulha na adolescência de uma menina, cara, que está tentando ali, como faz a questão, traz o nome de coreografia, está dançando com os traumas dela. Ela até fala que esse encontro e desencontro da vida é um pouco como a dança das roupas, quando ela bota a roupa para lavar, que a mãe dela obrigava ela a botar as roupas para lavar. E ela ficava ali olhando a máquina de lavar, e era como se as roupas elas se encontrassem e se desencontrassem. E aí vem a coreografia do adeus. E agora, no terceiro, uma deliciosa coleção de ausências, a protagonista, uma mulher mais madura, mas ainda machucada. E ela vive se perguntando: quem sou eu sem os outros? A escrita dela você reconhece logo na primeira página. E até é legal, eu li esse livro junto com a minha mãe, porque eu queria gravar esse vídeo com ela. E eu estava com uma expectativa muito alta para esse livro, porque os dois primeiros são fenomenais. E aí o terceiro, logo de cara, ela falou assim: nossa, mas a escrita dela é um pouco diferente, porque realmente é uma escrita poética, é uma escrita fluida, é uma escrita curta, as frases são curtas, e acaba às vezes que você entende ali que é poesia pura. Ela não narra os eventos, ela narra assim, as cicatrizes. E talvez seja por isso que a Aline Bay, ela, quem lê o livro da Aline Bay, acaba que não sai muito ileso ali não. No livro, Uma Deliciosa Coleção de Ausências, não existe uma grande história, não tem um enredo épico, nem virada assim dramática, tem cotidiano. E no cotidiano tem exaustão emocional. Tem uma mulher em silêncio, tentando ali encontrar sentido no que sobrou dela. Algumas passagens são bem fortes, que até tem bastante destaque no Kindle e também nas avaliações, nos comentários. Falam que são verdadeiras assim epifanias. Tem uma frase que é bem destacada que é: eu só queria caber no silêncio de alguém sem precisar me explicar. Tem uma outra que foi bem marcada também, que é assim: o meu corpo cansou de ser visita, de ser casa de visita. Agora só entra quem sabe varrer a própria sujeira, a própria bagunça. E uma outra um pouquinho também que é bastante destacada, que é: Deus me livre ser perfeito, Deus me livre uma vida perfeita. Eu quero uma vida que me pertença, né? Eu quero uma vida que eu consiga encontrar o meu sentido. E essas frases, esses trechos, eles te convidam para reflexão, mas também acaba que são assim confrontos com a expectativa que a gente carrega sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o sucesso e sobre até o amor próprio, né? E é um livro
que fala um pouco sobre assim, sobre deixar ir, sobre deixar a vida seguir, sobre não ser mais quem você era e ainda assim não saber quem você é e não saber quem está surgindo. É esse ato entre você não saber quem você era, quem você vai ser e nem quem está surgindo nesse caminho. E na Amazon é muito comum você ver ali nas avaliações os leitores dizerem que o livro é assim, é remédio, é poesia pura. E tem gente que, nossa, não parei de chorar, eu me vi nas páginas, eu achei que eu tivesse sendo lido pela Aline Bay ali, mas também tem leitores que criticam bastante o livro, falando assim, ah, porra, não entendi, é só sofrimento, não tem história, né? Não tem história nenhuma, não tem viravolta nenhuma. E aí sim, não tem. Mas aí é o ponto. A Aline Bay, ela não escreve para explicar uma história. Ela escreve para expressar o que a protagonista ou os personagens estão sentindo. Ela é conhecida pela consistência dessa forma de escrever, que é de mostrar o sentimento, mostrar as cicatrizes. E acaba que essa escrita dela você consegue reconhecer nos 3 livros dela. Eu, particularmente, adorei O Peso do Pássaro Morto, adorei A Pequena Coreografia do Adeus e acho que deixou a desejar nesse terceiro, na coleção de ausências. Alguns críticos destacam assim a maturidade da Aline Bay, mas também tem muita gente que aponta que nesse terceiro livro ela corre o risco de ser mais do mesmo. E tudo bem, não tem problema, porque o livro é bom. A pergunta que acaba ficando é: será que é uma repetição ou será que é aprofundamento? Porque em todos eles é a dor de uma mulher, é a dor de ser um corpo, é a dor de ser silêncio, mas isso não muda tanto assim. O que muda é o que a gente faz com esse acontecimento, o que a gente faz com esses sentimentos. Aí, a grande beleza desse livro é que ele acaba obrigando a gente a encarar a ausência como um caminho de retorno para quem a gente é. Né? Um caminho de retorno que a gente vive querendo preencher com mais meta, mais conquista, mais exposição, mais certeza. Mas aí a Aline Bay, ela traz que talvez o que a gente mais precise seja justamente a gente esvaziar, a gente sair, a gente se silenciar e a gente até se recolher, porque quando a gente para de correr, é que a gente começa a ouvir o que a vida está dizendo para a gente. E se você está buscando o seu propósito, talvez esse livro seja desconforto, mas um desconforto necessário, porque ele não entrega a resposta, mas ele acaba escancarando algumas perguntas, e às vezes é justamente isso que a gente mais precisa. Se esse vídeo te tocou em alguma coisa, não guarda isso só para você. Compartilha ele com alguém que de repente esteja precisando aí de um pouco de silêncio, um pouco de leveza, ou de repente precisando de coragem para se ausentar um pouco e se reencontrar. E aí agora, para finalizar, como sempre, eu vou dizer aqui um pouco como está o livro na Amazon, para você ter um pouco das avaliações, da nota dele e também do preço. Vamos lá. Então, como eu falei, nome do livro: Uma Delicada Coleção de Ausências, escritora Aline Bay, é o terceiro livro dela. Na capa comum, R$ 58,00, no Kindle, R$ 29,00, quase 30. É um livro curto, tá? Tem 272 páginas, ele é super recente, ele é de 10 de junho de 25, eu estou gravando esse vídeo no início de julho, então ele tem um mês de lançado, e ele está, assim, não tem tanta avaliação ainda, mas ele está muito bem. Ele está em 8º lugar em ficção feminina, 11º em ficção literária, literatura e ficção,
e 121 em literatura e ficção. Eu não vi aqui quantas avaliações ele tem, mas já vou ver. Ele tem nota 4.5 de 147 avaliações apenas, porque tem um mês de lançado. Resumo. Se você gosta de livros sobre vida real, Aline Bay é obrigatório você ler, assim como Carla Madeira. Carla Madeira é obrigatório você ler se você gosta de livros de vida real, rotina, a vida imitando a arte imitando a vida. São livros pesados? São, mas são livros que você fala, caramba, a gente ouve isso o tempo todo no jornal, ou então essa história poderia ter acontecido com a minha vizinha. São livros normais, mas são livros muito impactantes. São livros que fazem, de fato, você refletir. E eu adoro livros que fazem você refletir sobre como você está caminhando, como você está levando a tua vida, como você está tocando a tua vida. Porque é sempre essencial você tentar voltar para a tua essência. É essencial, né? Voltar para a tua essência, mas é mandatório você voltar para a tua essência de tempo em tempo, para corrigir cursos. Então, se esse livro fez sentido para você, como eu já falei, compartilha ele com alguém, porque pode ter alguém de fato precisando dar uma acalmada, refletir sobre como tem tocado a sua vida, refletir se não precisa se ausentar um pouco de tudo que está acontecendo para você conseguir se ver um pouco distante dos seus problemas, que tem até uma relação interessante com outro livro que eu li, eu acho que foi do Clóvis de Barros, que ele mostra a importância de, às vezes, a gente tentar enxergar os problemas como uma chama, que se você está tão colada, assim como se você estivesse num ambiente pegando fogo e você estivesse muito próximo, além de você estar muito próximo do fogo, você poder se queimar, você não consegue enxergar por onde você pode sair. Então você acaba se queimando e não vendo como fugir. Já se você se ausenta, se você se distancia um pouco, você tem uma visão mais ampla. Então você consegue, de repente, ver saídas, ver caminhos que não conseguia enxergar antes porque você estava muito colado. E além de você ter uma visão mais ampla, você não se queima, porque você está distante. Então é necessário, às vezes, você se ausentar um pouco para você ver diferentes caminhos e diferentes belezas nesse teu caminhar. Então, compartilha com alguém que está precisando ler esse livro, comenta aqui se você foi tocado por esse livro, se você já leu, ou se você foi incomodado por esse vídeo. E por fim, lembre-se, não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não lê e uma que não sabe ler. Então, leia livro bom, livro ruim, livro pesado, mas leia. Fui.